Não deve haver em nós carnalidade, não deve haver em nós egoísmo, antropocentrismo, amor a si próprio. Deve haver apenas o único desejo de ser conforme a imagem de Cristo. Primeira Pedro 2, 19 a 23. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, e nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não o injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Santo Deus querido, Senhor, é bem verdade que não somos dignos de estarmos diante da Sua presença. Não somos dignos, Pai, de clamar ao Senhor, porque Tu bem sabes quem somos nós. Tu, Senhor, tem o poder de sondar mentes e corações. Mas, Pai, como foi orado, nós não estamos aqui, Senhor, Te louvando, não estamos aqui, Senhor, com as Escrituras abertas, não estamos aqui, Senhor, pelos nossos méritos, mas é pelos méritos e pelas glórias de Cristo. Deus Santo e Poderoso, faça uma obra, Pai, poderosa nas nossas vidas. Uma obra, Senhor, de crescimento, de edificação, de transformação. Ajuda-nos, Pai, a melhorar os nossos caminhos diante de Ti. Andarmos de maneira reta, de maneira digna. Andarmos, Pai, em verdade, em temor, em reverência, em santidade. Que o Senhor seja glorificado, não apenas nas nossas palavras, mas nas nossas vidas, Senhor, na forma como nós conduzimos a nossa vida nesta terra. Ajuda-nos, Deus, nessa noite, não apenas a compreender a Sua palavra, mas a sair daqui, Senhor, com o intuito de praticar, de mudar, Senhor, o que tem sido, Pai, errado em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a Te honrar, Senhor, a Te glorificar da forma como o Senhor merece. Que haja em nós, Senhor, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Transforma, Senhor, o nosso caráter, o nosso coração. Transforma, Senhor, as nossas intenções, o nosso pensamento e guia-nos à verdade da Sua palavra. Acrescenta-nos, Pai, cada vez mais a fé, para que possamos, Pai, andar de fé em fé. Te louvamos, Pai, te agradecemos e pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho, ele é composto do nascimento de Cristo, dos seus ensinamentos, da sua vida, da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. Isso é composto o Evangelho da salvação, da redenção, da transformação, que todos nós cremos e que todos nós pregamos, ou ao menos deveríamos pregar para as pessoas esse Evangelho de salvação, que dá às pessoas uma esperança, uma expectativa de uma vida após a morte. No texto que nós acabamos de ler, no versículo 21, ele diz que
porque para isso sois chamados. Pedro destaca que cada um de nós existe em cada um chamado. Esse chamado, ele deve ser cumprido, ele deve ser exercido, independente da circunstância ou independente do seu estado emocional, como você se encontra, como você está. A vida cristã, para muitos, ela é edificada ou baseada no estado emocional do cristão. Se ele está bem emocionalmente, se ele está motivado, ele se dedica, ele busca, ele faz, acontece. Mas se emocionalmente ele não está bem, está para baixo, ele está meio desanimado, as circunstâncias ao seu redor não estão caminhando bem, logo ele esmorece, ele desanima, ele para e às vezes até pensa em retroceder. Porque a sua caminhada cristã tem sido edificada num parâmetro emocional, conforme está o seu coração. Meu coração está bem, eu estou bem. Meu coração está mal, eu não estou mal. E esse tipo de cristianismo é um cristianismo viciado em palestras ou mensagens motivacionais. Cada vez mais é necessário uma motivação, uma frase de efeito, uma história impactante para que a pessoa possa continuar a sua trajetória. Porque vem momentos difíceis, momentos contrários ao que a pessoa esperava, aí ela precisa correr para uma motivação para ela continuar. E se ela não encontra a motivação certa, se ela não encontra uma mensagem, uma palestra que possa ajudar ela a continuar na trajetória, provavelmente ela desiste e começa a voltar aos seus velhos hábitos e velhas práticas antigas, porque lhe falta motivação. E isso é como Cristo ensinou de construir em cima de uma areia, onde vem tempestades, vem dificuldades e vem problemas, e o que acontece com a casa? Ela cai, ela não se sustenta, porque ela não foi edificada da forma correta. E uma casa que não é edificada da forma correta, ela desaba. Versículo 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos, o texto não diz, deixando-nos um exemplo. O texto diz, deixando o exemplo. Deixando um único exemplo. Uma única forma de fazer, uma única forma de professar a fé. Cristo, ele veio, ele ensinou e ele deixou para nós isso. E as Escrituras, vez após vez, várias passagens, elas vão sempre levar o cristão a imitar a conduta de Cristo. A não imitar a sua própria conduta, fazer da sua cabeça, imitar a conduta de outra pessoa, mas é imitar e ficar nos passos de Cristo. É isso que o Evangelho traz. Então existem várias passagens. João 13,15, Jesus mesmo dizendo, porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, que é cristão, que é servo de Deus, também deve andar como ele andou. Efésios 5, 1 e 2, sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Filipenses 2, do 5 a 8, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora
sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Esses são exemplos de textos que inspiram e que mostram que o cristão ele deve ser exatamente como Cristo, na forma de ser, na forma de pensar. Aqui em Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo sentir deve ser o mesmo de Cristo. Não deve haver em nós carnalidade, não deve haver em nós egoísmo, antropocentrismo, amor a si próprio. Deve haver apenas o único desejo de ser conforme a imagem de Cristo. Esse é o nosso chamado. O que eu devo cumprir? O que eu devo praticar? O que eu devo ser? Imitar a conduta de Cristo. Paulo vai dizer aos Coríntios: imite a mim como eu imito a Cristo. Como era o estilo de vida de Paulo? Como Paulo conduzia a sua vida? Imitando a Cristo. E imitando a conduta, a vida, conforme Paulo ele planejava e guiava a sua vida, era o mesmo que imitar a Cristo. Então esse é o seu chamado, imitar a Cristo. Mas quantas vezes nós temos vivido para nós? Quantas vezes não é Cristo que está em primeiro lugar no nosso coração? Não é honrá-lo. E quantas vezes, diariamente, não temos pensado em nos comportarmos como Cristo em determinados momentos? Quantas vezes o que impera são nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos, o que nós ali estamos a fim de fazer, então é o que fazemos. E a atitude de Cristo que deveria ter naquele momento, seja amor, seja empatia, seja misericórdia, seja paciência, nós não temos. Nós preferimos o oposto. E estamos a fim de cumprir o oposto, porque há muito de nós em nossos corações. Então nós dizemos que somos cristãos, mas apenas da boca para fora. Nós dizemos que amamos a Cristo, que somos servos de Cristo, mas apenas da boca para fora. Da boca para fora. Porque a verdade, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos reclusos no nosso próprio canto, ou nas nossas próprias situações, há muito menos de Cristo ali. É fácil encontrar Cristo aqui. No momento da reunião, do culto, é fácil encontrar. Você olha as minhas vestes, você olha a minha forma de falar, você olha a minha forma de me comportar. É fácil achar Cristo aqui. Agora, a facilidade de achar Cristo aqui deveria ser a mesma quando não estamos reunidos como igreja. Deveria ser justamente quando estamos em casa, quando estamos no trabalho, quando estamos na rua, ou qualquer situação. Deveria ser fácil observar e ver Cristo na nossa vida também, assim como aqui nós olhamos a vida de cada um e vemos Cristo. E vemos Cristo. Então, muitas vezes em nós há o velho homem que ainda não morreu completamente. Ele ainda está vivo e ele está lutando. E quantas vezes temos perdido para o velho homem? Quantas vezes temos perdido para ele? As Escrituras dizem sobre o novo nascimento, sobre coisas novas, mas quantas vezes temos errado e temos falhado? Será que nós, que estamos aqui hoje, podemos repetir a mesma frase de Paulo em Gálatas 2:20, quando diz: já estou crucificado com Cristo,
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Será que temos condições de repetir esta mesma frase? E dizer, olha, agora não vive mais eu. Não são mais minhas vontades, não são mais minhas carnalidades, não são mais meus desejos, agora Cristo vive em mim. Cristo agora é resplandecido através do meu pensar, do meu falar, do meu agir. Então as pessoas elas conseguem ver e perceber Cristo na minha vida. Será que podemos agora, nesse momento, dizer as mesmas palavras de Paulo? Eu fui crucificado com Cristo. Será que realmente foi? Será que realmente fomos crucificados com Cristo? Ou no dia da nossa crucificação, fingimos ser crucificados com Cristo? Descemos da cruz. Não estávamos dispostos a ser crucificado com Cristo, de morrer para as nossas vontades, de morrer para os nossos desejos. E não estávamos dispostos a crucificar o mundo com as suas paixões e deleites. Amamos o mundo. Amamos o mundo. Então é a pergunta: será que de fato nós fomos crucificados com Cristo? A verdade, sendo honesto e sincero, jogo aberto, quão fraco nós somos. Quanta fraqueza há em nós. Quão miseráveis nós somos na caminhada cristã. Quanto ainda nos falta para de fato sermos parecidos com Cristo. É fácil, às vezes, nós nos compararmos com pessoas que, à nossa vista, são piores do que nós. Então, são viciadas no álcool, nas drogas, nos jogos, na prostituição. É fácil nós olharmos e pensar, bom, pelo menos eu não estou nessa situação. Pelo menos eu não sou viciado nestas coisas. Mas e nas coisas em que temos dificuldade? Por que nós não crucificamos? Por que nós não morremos? No versículo 19, ele diz: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos. Olha o que Pedro coloca. Para um cristão, existe a consciência para com Deus. A sua sensibilidade e a forma como você está diante de Deus. Então, tem coisas que o cristão, ele não vai possuir, ele não vai fazer, ele não vai se comportar por causa da sua consciência para com Deus. Porque ele agindo daquele jeito, automaticamente a consciência dele acusa, dizendo, pecou, errou, falhou, mau testemunho, fez o que não deveria. Então, por causa da consciência que ele tem, ele não vai fazer. Porém, o que Pedro está colocando aqui é que alguém, por motivo de consciência para com Deus, deve chegar ao ponto, inclusive, do sofrimento, de sofrer por causa de Cristo. Então, existe algo ali que eu posso fazer ou não fazer. Mas nesta questão, eu preciso escolher, porque se eu tomar determinada atitude, eu vou pecar contra Deus, mas eu não vou sofrer. Então, o crente, ele fica naquele impasse. Puxa, o que eu faço agora? Eu deixo de pecar, mas eu acabo sofrendo, ou eu peco contra Deus, mas pelo menos eu não sofro. O que eu faço? Deveria, já que temos uma nova natureza em Cristo,
deveria em nós automaticamente escolher o sofrimento do que pecar contra Deus, do que manchar a nossa consciência. Isso deveria ser algo normal. Mas por quantas e quantas vezes existe aquela luta tão ferrenha, tão complicada, e que na maioria das vezes nós preferimos não sofrer, não perder, justamente porque temos medo, ou temos uma autopreservação. Se uma coisa que o ser humano tem e que ele luta com unhas e garras para não perder, é sua autopreservação. Em hipótese nenhuma, o ser humano ele quer sofrer, para nada. Ele faz de tudo para que não haja o sofrimento, inclusive na caminhada cristã. Então ele prefere pecar, ele prefere errar, ele prefere deixar de cumprir o mandamento do que sofrer. Então ele prefere pecar contra Deus do que sofrer. E Filipenses 1:29 diz: porque a vós foi concedida em relação a Cristo, não somente a crer nele, mas também a padecer por ele. Na versão NVI fica mais fácil de entender quando ele diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Ou seja, o sofrimento por causa de Cristo deveria ser considerado para o cristão um privilégio. Deveria ser considerado para o cristão um momento de alegria, de vitória, mas não um momento para se esquivar, para se esconder, um momento de dúvida. Quantos hoje, por causa de determinados sofrimentos, eles colocam em xeque e em dúvida até a fé em Cristo? Ué, mas será que de fato Deus quer isso? Eu agindo dessa forma, de maneira assim tão radical, santa, de maneira assim tão veemente, e eu sofrendo desse jeito, será que realmente Deus quer isso? Às vezes não. E as pessoas começam a colocar em dúvida, em xeque, se realmente a caminhada cristã deveria ser vivida daquele jeito, porque traz sofrimento. E se é pregado hoje que Deus ele tira o sofrimento das pessoas, que Deus ele vai dar só vitória, só bênçãos, e em algumas igrejas tem lá as frases: pare de sofrer. Mas o texto é claro em dizer que foi dado o privilégio não de pare de sofrer, mas de sofrer por Cristo. Esse é o privilégio. Mas hoje, infelizmente, os cristãos não querem esse privilégio. Eles não querem o sofrimento, eles querem a ausência dele. O texto fala de Cristo ter sofrido, ter padecido. Por que Cristo sofreu? Porque ele foi crucificado. João 3,19 é claro em dizer: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cristo veio como a luz, e como luz, ela precisa dissipar as trevas, tirar as trevas. Mas os homens, ao invés de ficarem contentes e amarem agora a luz, estão conseguindo enxergar. Antes estava tudo escuro, estava bem difícil. Agora com a luz, você consegue enxergar, você consegue ver. Mas os homens preferiram mais as trevas, mais a escuridão, por causa das suas obras, porque elas eram más. Rejeitaram a luz, mataram a luz, crucificaram a luz. Mas o ponto importante é que, apesar das pessoas rejeitarem a luz, Cristo nunca deixou de ser a luz. Ele sempre continuou sendo a luz, mesmo que as pessoas estivessem o rejeitado. Mesmo que as pessoas não estivessem prestando atenção
nos seus ensinamentos, ou ainda escolhendo Barrabás ao invés dele. Ele sempre continuou sendo luz, independente da situação. Então ele não estava motivado pelo que as pessoas estavam dizendo ou o que ele estava sentindo das pessoas. Ele sempre se portou como a luz. E ele sempre falou a verdade, independente de quem era, seja discípulos, seja os fariseus, seja seus familiares, seja o rei, independente de quem seja. Cristo estava lá falando a verdade, sendo a luz no meio das trevas. Nós temos Mateus 16, 23 e 24, Jesus dizendo: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas somente as dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse estas palavras para Pedro: para trás de mim, Satanás. Palavras de ofensa, palavras duras. Imagina você chegar para alguém e dizer: você é um Satanás. Isso não ofenderia alguém? Isso não ofenderia pessoas? Mas independente de quem quer que seja, Cristo disse a verdade. Cristo expôs o pecado, os problemas dos homens, porque a luz estava se manifestando no meio das trevas. E quando a luz se manifesta, as trevas, elas precisam se dissipar, elas precisam ir embora. Não existe luz que não brilha. Se existe uma luz que ela não brilha, isso não é mais chamado de luz, isso é chamado de trevas. Para que serve uma lâmpada queimada, se não para jogar fora? Alguém compra lâmpada queimada para colocar em casa? Ninguém faz isso. Lâmpada queimou, você pega e joga fora e coloca uma nova no lugar para poder iluminar. Então Cristo, como a luz, precisava iluminar e disse: você é Satanás. E quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie seus prazeres, suas vontades, seus deleites. E tome a sua cruz. Ah, mas é muito difícil. Não tem problema, não me segue. Próximo. É simples. Quem quiser seguir a Cristo é nesses termos. Não existe como seguir a Cristo de uma outra forma. Ou é dessa forma, ou não tem como seguir. Em João 6, dos 60 aos 70, Jesus ali ele faz uma pregação bem dura, bem forte, bem impactante. No versículo 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, lembra que ele havia escolhido 70 e tinha 70 com ele? Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Palavras duras. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde estava? O Espírito é que o vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. No versículo 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então Cristo, naquele momento, não estava preocupado com números, não estava preocupado com quantidade. Ah, mas se eu pregar duro, se eu falar duro, se eu falar a verdade, os discípulos vão embora, o que vai acontecer? Ele não estava preocupado com isso. Ele pregou a verdade de forma dura, doesse quem doesse. Inclusive no versículo 67, Jesus volta para os 12 e diz: vocês também não querem ir? Os discípulos foram, aproveita,
Vocês também não estão a fim de ir? Porque as palavras não serão mudadas. As palavras não serão amaciadas. Não pense que eles foram embora e agora eu estou preocupado, então eu vou mudar a mensagem, eu vou tornar o caminho mais fácil, o caminho é estreito, eu vou alargar um pouquinho. É dessa forma, é desse jeito. Se vocês quiserem, aproveita também e vai embora. É simples. E aí Pedro vai responder: ah, Senhor, mas para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas ainda assim, no versículo 70, Jesus diz: eu não escolhi vós, os 12? Sim, porém um de vós é um diabo. Um de vós é o diabo. Então vocês são os 12, estão comigo, para cima e para baixo, estamos aí fazendo a obra, mas existe um de vocês, que apesar de andar comigo, de estar comigo, não faz parte de mim, porque é um diabo. E, no futuro, foi revelado Judas Iscariotes. Quando Jesus ele esteve com os fariseus, em Mateus capítulo 23, Jesus também foi bem radical e bem duro com os religiosos da sua época. Não era porque era religioso, não era porque supostamente entendiam da lei, não era supostamente porque eram os líderes religiosos daquela época que Jesus então teve receio, teve medo, pensou 2 vezes antes de falar. Nada disso. Em Mateus capítulo 23, Jesus claramente vai dizer para eles: ai de vós, hipócritas. Versículo 16, ai de vós, condutores cegos. Versículo 17, ai de vós, insensatos e cegos. Versículo 33, suas serpentes e raça de víbora. Essas são as qualificações que Jesus dava para o povo religioso daquela época. E se você vê aqui, o discurso que Jesus estava falando aqui era um discurso duro. Vocês são apenas na aparência, não são na realidade, vocês enganam as pessoas, enfim, vocês fazem com que a lei não seja cumprida. Ele foi claro e ele foi duro, independente se eram religiosos, independente se tinham destaque na sociedade. Para Cristo, ele tinha que pregar a verdade. Ele veio para ser luz no meio das trevas. Então, ele precisou falar e ele precisou expor. E tem ainda Jesus diante da sua família. Em Marcos 3, do 31 ao 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de lado de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disse-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te buscam, e estão lá fora. E Jesus respondendo disse: quem é a minha mãe e meus irmãos? Quem são eles? E olhando ao redor, aos que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui os que são a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os familiares de Cristo estavam indo atrás dele para o buscar. Ele não parou o que ele estava fazendo. Ele não, gente, agora dá licença, chegou o momento que eu preciso ir, chegou o momento que a gente precisa parar, minha mãe, meus irmãos, meus parentes estão me buscando, eu preciso atendê-los. Não. A minha mãe, disse Jesus, e os meus irmãos são aqueles que de fato fazem a vontade de Deus. Sim, esses são da minha família. Se de fato os meus familiares, os meus irmãos, ou Maria, se ela não estiver fazendo a vontade de Deus, eles não são e não fazem parte da minha família. Palavras de Jesus.
Talvez para muitos naquele momento, um escândalo. Como assim? Sua família está te procurando? Não, a minha família não é esta. A minha família é aquele que faz a vontade de meu Pai. Se eles que estão me procurando fizerem a vontade do Pai, eles também são minha família. Mas se eles não fizerem, não são minha família. Minha família são esses que fazem a vontade do Pai. Lembra, Cristo veio para ser luz no meio das trevas. Não veio para amaciar, não veio para mudar, não veio para ser uma luz mais opaca. Ele veio para brilhar. Agora, quanto medo nós temos das pessoas? Quão acovardados nós somos diante dos homens, porque não temos a coragem de falar a eles a verdade, não temos a coragem de expor a eles a luz de Cristo. Ficamos acovardados, tímidos, com medo, pensando nas consequências, pensando no que pode acontecer, e nós não lhes pregamos a verdade. João capítulo 12, 42 ao 43, olha o que diz. Apesar de tudo, muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam publicamente, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles creram em Cristo, eles perceberam, de fato, este homem é o Filho de Deus. Esse é o Messias que devia vir ao mundo. Mas eles tinham medo de confessá-lo publicamente. Tinham medo de falar com eles publicamente. Por quê? Porque amavam mais a glória dos homens. E essa é a triste realidade. Quando nós não enfrentamos as pessoas, não lhes expomos diante delas o seu pecado, as trevas que eles estão e o iminente inferno que elas entrarão, os erros que elas cometem, as faltas, os pontos que elas praticam, pensam, fazem, que são errados, se nós não falamos é porque nós amamos mais a glória dos homens, mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E aí nós temos mais respeito, mais reverência, mais medo pelos homens do que por Deus. Não, mas talvez se eu falar, eu vou perder a amizade. Talvez se eu falar, aquela pessoa vai começar a me olhar e me tratar diferente. Talvez aquela pessoa... Nós temos mais respeito e reverência por estas pessoas do que pelo próprio Cristo e pela sua palavra. Então, o nosso fim é o mesmo destes fariseus, que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, as palavras de Jesus, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Está disposto? Está disposta a confessar publicamente Cristo e a sua fé nele, a ter que lidar com religiosos da sua época, com pessoas que amam as trevas na sua época, às vezes até familiares na sua época, está disposto a lutar e a travar a batalha por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Está disposto ou não? Lembra que se nós nos envergonharmos e não confessarmos Cristo, não falarmos de Cristo, não falarmos a respeito do caminho de Cristo, naquele dia também o nosso nome não será confessado. Muito pelo contrário, Ele nos negará.
Não, você aqui não. Por quê? Porque naquele dia, se lembra, você me negou. Você não foi aberto, você não manifestou a luz, você não foi a luz. Pelo contrário, você foi trevas. João 5,44, Jesus faz uma pergunta. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem somente de Deus? Como que vocês vão conseguir crer dessa forma? Vocês não vão conseguir crer, porque vocês estão buscando a honra dos homens, a aprovação dos homens. Vocês estão procurando olhares carinhosos e caridosos de aprovação dos homens. Vocês estão querendo que os homens balancem a cabeça, concordando com o que vocês falam. Vocês não estão dispostos a que os homens rejeitem, a que os homens cuspam, a que os homens não dão ouvidos, porque vocês querem a honra dos homens. E quem quer a honra dos homens não pode vir a Cristo. Provérbios 29, 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em um alto retiro. Gálatas 1, 20. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, 20. O próprio Paulo aqui deixa claro que se ele estivesse procurando agradar a homens, agradar a pessoas, ele não estaria sendo um servo de Cristo. E aí vem a pergunta: você tem procurado agradar as pessoas? Você tem procurado de alguma maneira, tentado equilibrar o serviço a Cristo e tentar agradar as pessoas? De forma nenhuma receber das pessoas uma recusa, receber das pessoas um chega para lá, receber das pessoas uma negação, mas receber das pessoas a aprovação. Se você tem esse tipo de sentimento, se você tem esse tipo de querer, você não é servo de Cristo. O que Cristo nos pediu para ser no Sermão do Monte? A luz. A luz do mundo. Não é a luz apenas do nosso bairro, não é a luz apenas na nossa casa, não é a luz apenas em determinados momentos, mas é a luz do mundo. Em todos os lugares onde nós estivermos, somos chamados a brilhar. Em casa, no trabalho, na rua, qualquer lugar, somos chamados a brilhar. Espero que não haja em nós a vergonha pelo temor dos homens ou até o medo de perder privilégios que nós podemos ter nesse mundo. Quantas pessoas no seu ambiente de trabalho têm medo de falar a respeito de Cristo e eles pensam, não, eu não vou falar porque talvez se eu falar eu vou perder meu emprego, talvez se eu falar eu posso ter algum tipo de sanção, algum tipo de problema, prefiro ficar quieto. E aí eles se guardam para não falar, porque eles têm medo de perder privilégios terrestres. Agora, naquele dia que nós preferimos mais, seja a honra dos homens, ou seja, os benefícios terrestres, que nós preferimos estas coisas, será que naquele dia Deus vai nos compreender? Deus vai olhar para nós e dizer, não, está certo. Aquele dia você deveria ter me confessado diante dos homens, você deveria ter falado a respeito do pecado, você não falou,
por amor às pessoas, porque você tinha medo das pessoas, eu compreendo, eu sei como é que é. Cristo olhando para você com as mãos furadas e dizendo, não, eu compreendo que realmente não dava para ser luz naquele momento. Você acha que Ele irá compreender você? É claro que não. Ele vai rejeitar você. Porque você amou mais os homens ou mais os benefícios terrestres do que amou realmente a Cristo. E isso um dia será cobrado. Como está a sua consciência para com Deus? Diante dos homens, como está a sua consciência para com Deus? Para encerrar, 2 Timóteo 1, 7 e 8. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de poder. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Paulo falando para Timóteo. Deus, Timóteo, não nos deu esse espírito de covardia. O espírito que Deus derramou e deu ao ser humano não é um espírito de se esquivar de situações, de se esconder. Não foi esse espírito. Foi um espírito de fortaleza, de amor e de poder. E essa palavra poder aqui, no grego, é a palavra dunamis, que é da onde vem a raiz da palavra dinamite. Sabe o que uma dinamite faz? Se você acende, ela explode tudo ao seu redor. Não tem como acender uma bomba, uma dinamite aqui e ficarmos como se nós não acendêssemos nada. Vai fazer um estrondo, um barulho e vai destruir, vai abrir um buraco no chão, vai destruir tudo que está ao seu redor. Foi esse espírito que Deus nos deu. É esse espírito de intrepidez, de coragem, de realmente ser luz no meio das trevas, de falar a verdade, de pregar a verdade, independente de quem seja. Foi esse espírito que Deus nos deu. E Paulo fala para Timóteo aqui, portanto, Timóteo, já que Deus nos deu desse espírito, já que Deus nos deu desta força, deste poder, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Porque o Espírito, Timóteo, que ele vai te impulsionar, ele vai te levar a falar, a pregar, a testemunhar e a ser luz. Não se envergonhe, Timóteo. Que coisa feia! Você tem um espírito de intrepidez, você tem um espírito que é para você falar, que é para você ser, e você simplesmente naquele momento está com medo, está com vergonha. Que coisa feia, Timóteo! Para que Deus então deu a você o espírito? Para você ficar acovardado com medo? Não! Para você ir pregar, falar e ser luz. Ainda que haja sofrimento. Ainda que haja agravo. Mas, para a sua consciência diante de Deus não ser manchada, não ser afetada, independente de cada situação. Seja luz. Seja luz, denuncie as trevas, fale a verdade, pregue a verdade, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque naquele dia, agindo assim, naquele dia, você será confessado diante de Deus. Vamos orar.